Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 145. Evocações das pessoas vivas, questão número 284, Livro dos Médios, capítulo 25. Então, se você está acompanhando, então aqui nós estamos deixando a pergunta de número 40 e adentrando a uma nota de Kardec, que nós já terminamos, né? A pergunta de número 40 nós já deixamos pronto, terminamos no vídeo anterior a esse. Então agora nós vamos comentar a respeito da nota de Allan Kardec e depois nós vamos para a pergunta de número 41. Então, essa nota de Kardec diz ele assim: esse laço fluídico, né, há sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É aquilo que eu disse no vídeo anterior, né? Por que cordão de prata? Tem uns que usa esse termo, o cordão de prata. A gente respeita. Ah, mas está errado. Não, não está errado, não. Só que cada médium, ele vê de acordo com a evolução dele, com o nível evolutivo dele. Tem médiuns videntes que não consegue ver. Porque não é porque a pessoa é vidente, que ele é dotado da clarividência, que ele vê tudo. Não é isso, não é não. Não é assim não. Por exemplo, uma pessoa vidente. Tem duas pessoas videntes. Só para você fazer uma comparação assim, ó. Tem duas pessoas videntes. Dois videntes excelentes. Aí tem uma outra pessoa ali ao lado dele, que é o evocador. Então ele vai evocar o espírito. Deixa eu inventar o nome de um espírito aqui. Ele vai inventei. Ele vai evocar o espírito de Joana d'Arc. Eu não vou colocar nomes que a gente conhece, né? Agora, recente, 2022, porque senão dá problema para cima de mim. Agora, eu quero ver dar problema agora falando de Joana d'Arc. Porque aí eu sei que se realmente um espírito de Joana d'Arc se manifestar através de uma vidência, aí é mistificação. Então, por isso que eu já jogo lá para trás, lá em Joana d'Arc. Eu sei, manifestou Joana d'Arc, eu não acredito nisso não, isso é mentira. Mas não pode? Pode sim. Mas vamos analisar o comportamento moral do médium, ético, cultura. Tem tanta coisa para ser analisado quando um espírito desse se faz presente numa casa espírita que você nem imagina. Olha, tem que analisar até os fungos. Tem que analisar os fungos, tem que analisar as bactérias. Sabe, em volta do centro, assim, tem aquele lodo? Aquilo ali são fungos, né? Tem que analisar até aqueles fungos ali para ver se aquilo ali não é colônia de fungos, vampiros, de fungos das trevas, porque o negócio não é brincadeira, não. Então, aquele evocador ali, ele evoca o espírito de Joana d'Arc. Aí Joana d'Arc, aparece. Aí o evocador, gente, mentor espiritual, me disse aqui através da audição, porque eu não tenho evidência, que Joana d'Arc já está presente aqui nesse recinto. Vocês estão vendo? Aí dos dois médios ali, um só vê. Mas por que um só vê e o outro não vê?
por vários motivos. Evolução do médium, disciplina do outro médium que não está adequada, moral, o comportamento, conhecimento. Outra questão também que envolve o espírito Joana d'Arc, às vezes não quis aparecer para os dois, não quis aparecer para aquele outro, e sim só para aquele outro, mas ela não quis por qual motivo? Olha só para você ver como que o negócio vai, né? Vai crescendo. Não é que ela não quis aparecer para aquele outro. Acontece que o outro encontrava-se inadequado, seria o termo melhor, inadequado, né? Devido à indisciplina, à irresponsabilidade, à falta de cultura, à falta de moral, higiene mental, policiamento mental, policiamento dos olhos, policiamento do ouvido, policiamento da boca, policiamento do estômago, policiamento do corpo físico. Às vezes aquele médium não tomou banho antes de ir para a casa espírita, enquanto o outro tomou, enquanto o outro é disciplinado. Olha só para você ver, às vezes o outro não é fofoqueiro, aquele outro é fofoqueiro. Então, isso tudo se torna empecilho, obstáculo. Pensemos em outra questão. Esses dois médios aí, pensemos da seguinte forma: os dois significa um cano da mina até o recipiente, né? Da mina até o recipiente. Só que um cano está sujo por dentro e o outro está limpo. O que vai acontecer? A água lá na fonte, que é Joana d'Arc, ela vai passar limpinha por aquele cano limpo e vai chegar na fonte, vai chegar até o recipiente limpo. Enquanto se ela ousa passar por aquele outro cano, o que vai acontecer? A água vai chegar lá no recipiente suja. Agora, o que é essa sujeira? É toda essa indisciplina, essa imoralidade, essa irresponsabilidade, essa pornografia, essa prostituição, essas drogadiças. E tudo isso, essa vida mundana, né? Eu levo, com todo respeito o termo, eu levo cacetada, porque eu esclareço essas coisas. E você acha que as trevas adoram ouvir essas coisas? Só eu que sei. Assim, com todo respeito, eu tenho que dizer só isso, eu tenho que dizer isso. Só eu que sei as pancadas que eu levo, dizendo o que eu estou dizendo aqui. Mas, temer, não. Respeito. Mas não cala a boca. Então, olha só para você ver. Continuando. Esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço. Esse termo aqui, nós temos que entender que Kardec, coitado, na época ele teve que se utilizar de alguns termos, como hoje em dia, né, se utiliza muitos termos, por respeito ao momento, né, a época, assim que as pessoas entendiam, aceitavam, compreendiam o nível de evolução naquela época. Mas engraçado que daquela época até hoje, 2022, vamos pensar, 18 de abril de 1857 até 2022, 165 anos, mais ou menos aí, né? Eu acho que é 165 anos. Não mudou muita coisa.
Não mudou muita coisa, porque se você modifica esse termo cauda fosforescente, você é tido como charlatão. E é preciso entender que esse termo cauda fosforescente é apenas um termo inexistente que foi empregado na época por falta de compreensão, por falta de evolução, porque esse termo é aquilo que todos nós, no nível que nos encontramos, compreendemos. Porque se colocado de uma outra forma, se colocado dessa forma que nós ainda não compreendemos, imagina se muda para um outro termo. Mas tudo bem. Que se perde no espaço e na direção do corpo. Então, olha só para você ver. Alguns espíritos são dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. É lógico, tá certo. Só que o processo é relativo. Olha só para você ver. Alguns espíritos são dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. Sim. Então, mas só que você percebe que esse cordão, né? Essa cauda fluorescente, né? Esse laço fluídico, ele só é visto por outros espíritos na erraticidade, indo a outras dimensões, interligando-se a alma ao corpo físico, quando a alma ali através do processo da desagregação, né, que o corpo está em repouso, a pessoa está dormindo, e também quando aquela alma de um ser assim mais elevado. Então, se vê de fato aqueles cordões ligados, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Imaginemos assim, a cidade de São Sebastião do Paraíso. À noite, no escuro, né? Em cada casa, vamos fantasiar por esse lado. Em cada casa, se você sai lá fora, em um prédio, você mora em um prédio de 15 andares, em São Sebastião do Paraíso, e ali para as 2, 3 horas da madrugada, você sai lá na sacada do prédio, e você olha assim na cidade, e você vê aqueles cordões ligados da residência até o infinito. Ligado. Cada casa, vamos colocar cada casa um cordão, só para simplificar, mas tem casa que tem 5 pessoas, Luiz. Não, mas aí o processo é relativo, né? Não é todo mundo que consegue também deixar o corpo físico e ir para as colônias e para os departamentos trabalhar. Então nós estamos apenas fantasiando aqui para as pessoas ver como que é o processo. Então você sai lá fora, né, na sacada do prédio, e você olha assim, você vê cada casa um cordão ou 2 cordões, né, dependendo dos espíritos que moram ali naquela residência. Se também te é permitido ver, né, se você é vidente, se te é permitido ver, então você vê assim centenas, milhares de cordões que inicia-se na casa, porque está lá preso no corpo de matéria da pessoa,
Só que aí você já não consegue ver o final dele. Por quê? Porque ele está em colônias, ele está em departamentos trabalhando, ou encontra-se em algumas regiões umbralinas trabalhando, mas você vê aquele risco. Simbolicamente, só para você entender outra coisa, me veio à mente agora, é como se fosse aquele rastro dos meteoros. Só que intenso, direto. Né? Porque o meteoro ele começa, é um processo meteorítico, né? Meteorítico. Inicia, passa de uma vez. Não. Pensa naquele risco lá, constante. Só que lá para 5, 6 horas da manhã novamente, tem aqueles que voltam mais cedo para o corpo físico. Tem outros preguiçosos igual eu, mas não é não, é necessidade mesmo. Só eu que sei a música que na madrugada toca e o ritmo que eu tenho que dançar, né? Então cada um sabe a dança o ritmo que toca e o jeito que ele tem que dançar. Então, você está observando, isso é só para uma fantasia, só para você ver. Você está ali observando um cordão de prata, já umas 2 horas. De repente, aquele cordão desaparece. Ele desaparece. O que significa aquilo ali? Vamos pensar por esse lado. Só para você entender. Ele desapareceu porque a alma voltou novamente ao corpo. Olha só para você ver que interessante. A alma voltou ao corpo. Aí você fala assim, mas eu não vi a alma voltando. Não, mas aí a alma não é permitido você ver. Te foi permitido ver apenas o cordão para você ver como que é o processo. E foi permitido muito ainda, né? E além do mais, é que nós estamos montando uma fantasia, né? Só para a pessoa entender um pouquinho como que funciona. Agora, tanto pode, olha só para você ver como que são as coisas, tanto pode aquele cordão, aquela luz ter desaparecido, aquele risco pode ter desaparecido pelo fato da alma ter voltado ao corpo físico, como também pode ser pelo fato daquele ser ter desencarnado. Na madrugada, se desligou-se do corpo físico e retornou às colônias espirituais. Então, por isso que aquele cordão se apagou. Por que apagou? Porque desencarnou, porque desligou-se do corpo físico. E desagregou-se do corpo físico. Agora, quando isso acontece, que desencarna e desliga e retorna às colônias, aos departamentos espirituais muito rápido, isso significa que são espíritos mais evoluídos. Porque 99% dos espíritos, mesmo depois que o desencarne ocorre, porque muitas pessoas acham que a morte física ela se concretiza quando o coração para e quando o cérebro para, mas não é. Quando o coração para e quando o cérebro para, existe ainda um determinado local na massa encefálica que chama tronco encefálico. Tronco encefálico. Ali é o último elo, onde os fios ainda encontram-se ligados. Então,
Não é porque o coração parou, o cérebro parou, que a pessoa morreu. É tido como óbito. Mas existe aparelhos na Terra que, se colocado aquele paciente que veio a óbito ali naquele momento, naquele aparelho, constata ainda que há vida orgânica, há vida ainda naquele corpo. Mas é óbvio que, se parou já o coração e se parou a massa encefálica, é porque está em processo de andamento, porque eu não sei se você sabe, até por um processo natural, todos os seres no corpo físico começa o desligamento dos cordões, dos elos, desde lá dos pés, vai subindo, os membros inferiores todo, vai subindo, né? E vai parando tudo. Só que quando isso acontece, 99% dos espíritos, das almas, já encontra-se num processo assim de inconsciência do fator ali. Você entendeu? Então, a alma não vê a morte. Nós não vemos a morte. Nós não presenciamos esse momento. Nós não presenciamos. Isso, com toda certeza, eu posso te dizer isso. Nós não presenciamos esse momento. Então, mas e depois? Não, aí veja bem. Quando para o coração, para os pulmões, né, vai parando tudo, para a massa encefálica, ali ainda, por alguns instantes, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por alguns meses, aí é que entra o probleminha. Ali no tronco encefálico, aquela alma ainda encontra-se presa àquele corpo físico em decomposição. Aí ele sente. Sabe por quê? Porque é o nível evolutivo de cada qual. Por isso que o espírito evoluído, para o coração, para a massa encefálica, para o tronco encefálico, pronto. Óbito 100%. Olha para você ver que coisa interessante, né? Agora, tem aquele que precisa-se de um velório de 6 horas para poder o tronco encefálico, né, se desligar. O relaxamento ali se desliga, se desprende. Ou os mentores espirituais vão ali e desprende, né, acaba de desligar. Agora, tem outros 24 horas, desliga. Tem outros que são sepultados, ligados, e ele ali preso àquele corpo físico. Aí ele sente. Porque aí vem o processo da decomposição, vem os macrófagos, né? E entra naquele processo de, né, deteriorização, vai deteriorizando, vai se decompondo. Então, tem seres que permanecem 3 meses ali ligados, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tá, mas aí existe a somatização. Quando o indivíduo é um pouquinho mais primitivo, é a somatização perispiritual. Tem pessoas que ficam presas ali no túmulo 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas o corpo já se decompôs. Não é o corpo físico, é a somatização perispiritual. Aquela imagem que ele somatiza, aquele corpo somatizado. Dá para você entender o corpo somatizado?
Então, sei que o espírito, quanto mais atrasado, mais sente. Ele sente praticamente tudo esse processo depois. No momento ali do desencarne, não, porque ali ocorre um choque e o espírito fica ali meio que atordoado. Ali. Sabe quando você bate, com todo respeito, você bate uma paulada na cabeça de um galo e ele fica pra lá, pra cá, balangando assim, tonto? O espírito fica ali meio tonto, meio lerdo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E ele realmente não sabe. Então, mal sabe ele que já desencarnou. Mas o tronco encefálico. Ai, gente. Eu, toda vez que eu vou a um velório, eu procuro saber dos mentores espirituais se o indivíduo ali já foi desligado ali no tronco encefálico, tronco encefálico, tronco encéfalo, tronco encefálico, um negócio assim. Você vai perdoar porque é isso aí por aí mesmo. Que é o desligamento total. E os mentores me dizem assim, vó mesmo fala para mim assim, não, nosso irmão ainda tá preso ainda, meu filho. Jesus, Maria e José, sério, vó? Tá preso. Tá aí, né? Mas quando que vai ser liberto daí, vó? Ah, só Deus sabe, meu filho. Vamos orar por ele. E por você também, nessa curiosidade tua.